Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e hoje nós iniciamos a carta de Tiago. Tiago foi a primeira carta, nós estamos estudando todas as cartas do Novo Testamento e Tiago foi a primeira carta escrita. Ela foi destinada para os judeus que haviam crido em Cristo Jesus e estavam dispersos entre as nações, aqueles judeus que haviam saído de Jerusalém. Não devemos confundir Tiago nem com Tiago, irmão de João, nem com Tiago, filho de Alfeu, que faziam parte dos 12 discípulos que caminharam com Jesus. Esse Tiago que escreveu essa carta era o irmão de Jesus, filho de Maria. Ele se converteu depois de ter um encontro com Cristo Jesus ressuscitado. Nós podemos ler lá no Evangelho de João que a família de Jesus não se converteu antes da obra redentora, antes da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Eles nem acreditavam em Jesus e seus irmãos. Mas depois, Tiago se converteu e ele se denomina como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 1 ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele de fato reconheceu que Jesus Cristo era o Messias. Então ele escreveu essa carta para os judeus, está descrito ali as 12 tribos dispersas entre as nações. Ele escreveu como se fosse um guia prático para como viver o cristianismo. Tiago é uma carta muito prática, amados. Nós podemos extrair muita sabedoria dessa carta de Tiago, porque ela nos ensina, nos encoraja, nos incentiva a como colocar em prática a nossa vida cristã. Algumas pessoas tentam trazer confusão, inclusive no início da igreja, quando foram separar os livros que eram para fazer parte do cânon bíblico. Algumas pessoas diziam: não, Tiago parece que contradiz as escrituras do apóstolo Paulo. Tiago enfatiza obras. Será que é assim mesmo? Mas não é essa a questão. Tiago é um livro prático. É como se fosse assim, Paulo falando sobre a respeito da fonte e da origem da fé. É como se o apóstolo Paulo revelasse o fundamento da fé, que é interna, que é invisível, que vem do coração. Mas Tiago mostra a estrutura construída da nossa fé, ou seja, os frutos que a nossa fé revelam, as obras que a nossa fé revelam. Então Tiago mostra algo externo, visível. Não tem como eu dizer que tenho fé e não revelar essa minha fé por meio da minha vida, do meu comportamento, das minhas atitudes, da minha prática diária cristã. Então Tiago é uma carta muito especial para nós. Nós podemos aprender muito com a carta de Tiago a colocar a nossa fé em prática. E aqui no capítulo 1 nós já vamos ver algumas escrituras extraordinárias e nós podemos, digamos assim, estruturar esse primeiro capítulo em 3 partes. A primeira parte, que vai aqui do versículo 2 até o 12, fala sobre provação, sobre existir propósito nas provações, nas tribulações, e o propósito é algo bom para nós. E nós já leremos especificamente os primeiros versículos aqui. E a segunda parte nós podemos dividi-la, se assim, é eu que estou fazendo, amados, isso para ficar um pouco mais didático. Então, essa segunda parte do primeiro capítulo, que vai do versículo 13 até o versículo 18, nós podemos aprender um pouquinho sobre tentação, entendendo que as tentações pelo mal que nós enfrentamos vêm da natureza caída, da natureza terrena, que guerreia muitas vezes contra nós, mas nós precisamos o quê? Compreender que tudo que é bom, que tudo que é perfeito vem de Deus e nós precisamos nos render a Deus, porque tudo que vem dele é bom. Deus não tenta ninguém pelo mal. É basicamente isso que está falando aqui nesses versículos, nessa segunda parte desse capítulo, nos explicando que as tentações pelo pecado para cometer o mal vem da natureza caída.
mas Deus sempre derrama o quê? Coisas boas sobre nós. Por quê? Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. E a terceira parte desse capítulo, nós podemos colocar ali dos versículos 19 até o final do capítulo, que é a parte de colocar em prática a nossa vida cristã por meio da palavra de Deus. Amados, depois nós leremos com calma esses versículos do 19 até o 21 e veremos o quanto a palavra de Deus é poderosa para nos conduzir em triunfo, para nos conduzir em uma vida que de fato glorifique a Deus. É a palavra de Deus que produz isso em nós. Então eu quero compartilhar com os irmãos, eu dividi em 3 partes, a primeira falando sobre as provações, a segunda falando sobre as tentações e essa última falando sobre o colocar a palavra de Deus em prática, a importância da palavra de Deus em nossa vida. E eu quero ler com os irmãos alguns versículos. Eu quero ler primeiro falando sobre as provações. Eu vou ler do versículo 2 até o 4. Está escrito assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Amados, olha que extraordinário tudo isso. Não fala que nós devemos ter motivo de alegria simplesmente porque eu estou passando por tribulação, por prova, vou ficar rindo. Não é simplesmente isso, mas é compreendendo o propósito que existe nas provações. E o propósito, amados, é nos tornar pessoas maduras e íntegras no Senhor. Esse íntegras é inteiros em Deus. O propósito de nós enfrentarmos dificuldades, nós vimos ao estudarmos a carta aos Hebreus, que devemos receber as dificuldades como disciplina do Senhor, porque o Senhor disciplina todos aqueles que Ele ama, os que são filhos são disciplinados. E no momento em que nós estamos passando, isso nós já vimos lá em Hebreus capítulo 12, no momento em que estamos passando pelas dificuldades, não é motivo de alegria, pelo contrário, nos sentimos tristes, mas depois produz um fruto de justiça e de paz. É a mesma coisa que Tiago está falando aqui. Fiquem alegres, não simplesmente porque vocês estão passando pelas provações, mas porque a prova da sua fé produz algo bom, que é a perseverança. E se vocês se mantiverem perseverantes, vocês se tornarão pessoas maduras e inteiras em Deus. É isso que nós precisamos compreender. Ele no versículo 12, ele fala: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amados, existe propósito nas provações e nós precisamos compreender isso para que nós fiquemos alegres nos momentos de dificuldades. E é interessante porque no meio desse texto, entre os versículos 5 e 11, eu li com vocês 2, 3 e 4 e agora o 12. Mas aqui no meio, entre esses versículos, fala exatamente: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, se você não está tendo sabedoria para enfrentar as provações, peça a Deus, porque Ele vai dar sabedoria a você livremente. E aí ele faz uma exortação: mas peça com fé, sem duvidar, creia que você recebeu a sabedoria de Deus. Se você está pedindo, creia que você recebeu. Porque se você ficar em dúvida, achando: será que Deus me deu mesmo sabedoria ou não? A palavra fala ali no versículo 7 e 8, não pense que uma pessoa que fica em dúvida, que não acredita que de fato recebeu a sabedoria de Deus, essa pessoa vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque ela tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amados, como eu falei, Tiago é uma carta muito prática. Então existe propósito nas provações, é nos tornarmos pessoas maduras e íntegras no Senhor.
E aqui a palavra nos ensina como podemos enfrentar essas provações, pedindo sabedoria a Deus, crendo que o Senhor nos dá essa sabedoria. Não precisamos ficar divididos, não precisamos ficar em dúvida. Será que Deus está me dando sabedoria para lidar com essa situação? Não, eu posso crer. Eu estou em Cristo Jesus e o Senhor está me dando sabedoria para lidar com isso, para enfrentar essa situação. E eu enfrentarei, eu vou perseverar e lá no final eu vou receber a coroa da vida. E enquanto eu estiver aqui na caminhada cristã nessa terra, eu me tornarei uma pessoa madura e íntegra no Senhor. Amados, nós precisamos aprender a colocar a nossa fé em prática. E Tiago nos mostra como. Então, você não está conseguindo enfrentar as dificuldades? Saiba que existe propósito, pense nisso e peça a Deus sabedoria. E creia que Ele te dá sabedoria para enfrentar as provações. Nessa segunda parte, eu não vou me ater aqui, você lê com calma no capítulo todo, que é dos versículos 13 ao 18, falando sobre as tentações. Então, eu já mencionei com os irmãos, a tentação não vem de Deus, Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, é a natureza caída, corrompida, que está prisioneira do pecado, mas nós precisamos ter em mente que essa natureza já foi crucificada com Cristo e nós podemos viver por meio da força que vem de Deus, por meio da nova vida que nós recebemos em Cristo. E aí eu quero compartilhar com os irmãos outros versículos que são do 19 até o 22. Está escrito assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Amados, aqui mais um conselho prático. Como que nós podemos ser transformados, moldados para que de fato a nossa vida glorifique a Deus? Nos sujeitando, aceitando humildemente a palavra implantada em nós. Amados, veja que está escrito aqui: sejam todos prontos para quê? Para ouvir, porque a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Sejam tardios para falar e tardios para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí olha que conselho extraordinário. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Como que nós fazemos isso? Aceitando humildemente a palavra implantada em nós, a qual é poderosa para nos salvar. Essa palavra salvar, no original grego, é sozo. Significa uma salvação completa. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa para não simplesmente nos salvar a nossa alma do inferno, mas ela é poderosa para nos resgatar, nos libertar, nos transformar de glória em glória. Essa palavra é poderosa para nos salvar, para sozo, uma salvação completa. Mas nós precisamos compreender o poder que há na palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós nos relacionarmos com a palavra. Entendermos, muitas vezes nós ficamos guerreando com situações, sejam internas ou externas, sem compreender que enquanto nós estamos aqui lendo, ouvindo, meditando nas escrituras, essa palavra é poderosa para nos salvar. Não tente resolver as coisas na força do seu braço. Enquanto você desperdiça 1 hora do seu tempo pensando como resolver aquele problema, pensando ai meu Deus, como que eu vou pagar essas contas, como que eu vou resolver esse problema no meu trabalho, sabe? Aí fica ali 1 hora remoendo, pensando, se angustiando. Pegue essa 1 hora e comece a meditar nas escrituras, a estudar a palavra de Deus.
Amados, enquanto nós recebemos com humildade, reconhecendo que é essa palavra que tem o poder para nos transformar, nós vamos sendo salvos. Essa salvação completa, que nos cura, que nos liberta, que nos restaura. Ah, amados, essa carta é tão prática. Eu amo estudar a carta de Tiago porque ela é prática. Ou seja, eu não preciso ficar me remoendo todos os dias com os meus problemas. E sabemos que todos nós enfrentamos dificuldades, problemas, diariamente. Seja na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério. Sejam problemas emocionais, físicos, espirituais. Sejam problemas financeiros. Todos enfrentamos. E aqui nós encontramos sabedoria de Deus para como resolver tudo isso. Vimos ali, quando enfrentamos provações, como podemos nos comportar? Qual a nossa atitude? Em perseverança, sabendo que existe um propósito naquela dificuldade. Se existe um propósito, então, e eu não estou tendo sabedoria para enfrentar aquela situação, Senhor, eu peço sabedoria, eu preciso crer que Deus está me dando sabedoria. Aí quando eu tô ali na dificuldade, eu preciso crer o quê? Que enquanto eu dedico tempo com a palavra de Deus, essa palavra é poderosa para me salvar. Eu preciso receber com humildade essa palavra. Não é simplesmente eu venho aqui, leio um versículo e pronto, acabou. Não, amados, é recebendo essa palavra implantada em nós que é poderosa para nos salvar. Se nós lermos ali a continuidade do texto, vai dizer assim, olha, aquele que ouve a palavra, mas não coloca essa palavra em prática, é igual um homem que se olha no espelho e logo sai e esquece da sua face. Amados, quem que se olha no espelho e esquece da sua face? Só alguém que odeia a si mesmo. Porque alguém que gosta de si, que se dá bem consigo mesmo, ele se olha no espelho, ele não vai esquecer da sua face. E olha que a palavra está comparando que quem não coloca a palavra de Deus em prática, e colocar a palavra de Deus em prática não é simplesmente cumprir regras exteriores, amados. Colocar a palavra de Deus em prática é receber essa palavra. É se dedicar no relacionamento com essa palavra. E aquele que não coloca essa palavra em prática é semelhante a esse homem que se olhou no espelho, saiu e logo esqueceu do que viu, logo esqueceu da sua face. Ou seja, se nós nos dedicamos nessa palavra e não a recebemos com humildade, não a colocamos em prática, é como se nós odiássemos essa palavra. Olhássemos, não, isso aqui não tem valor para mim. Eu leio e logo depois esqueço tudo. Sabe, amados, uma coisa que nós precisamos aprender a fazer é meditar nas escrituras. Sabe, quando nós lemos um capítulo, nós estamos aqui, né? Nós fazemos a leitura do capítulo diário, meditamos nessas escrituras. Nós precisamos aprender a ficar meditando durante o dia nessas escrituras. Isso é uma das formas de aceitarmos humildemente a palavra implantada em nós. Hoje nós lemos o capítulo 1 de Tiago. Talvez você está ouvindo esse áudio agora pela manhã. Mas no meio do seu dia vai vir uma situação difícil e você vai ter vontade de falar tudo que veio na sua boca. Mas aí se você meditar, se você passar o dia meditando nesse capítulo 1, você vai lembrar: é melhor eu ser sempre pronto para ouvir e tardio para falar. É melhor eu pedir sabedoria a Deus para lidar com essa situação do que simplesmente ir lá e falar tudo que eu estou com vontade de falar. Mas se nós meditamos nas escrituras, essas escrituras vão nos transformando e nos dando poder e capacidade para, na hora que nós precisamos ter uma atitude, nós vamos conseguir ter a atitude divina, a atitude que vem do Espírito Santo. Eu encorajo vocês a fazerem isso, a começarem a ler a palavra de Deus e a meditá-las durante o seu dia. E aí, quando surgir aquela situação difícil, você já tem a palavra. Digamos assim, você já tem a carta na manga. Opa, a palavra está aqui, na minha mente e no meu coração. Eu não preciso agir com impulsividade, eu não preciso agir na carne. Eu posso me render, respirar fundo agora. Senhor,
A sua palavra me salva, a sua palavra me ajuda a ter a atitude correta nesse momento de dificuldade, nesse desafio, nessa situação, nesse problema que surgiu aqui no meu dia. Sabe, amados, que eu e você possamos viver assim. Porque o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, quando nós aceitamos com humildade a palavra e a colocamos em prática, meditamos nessa palavra, deixamos essa palavra atuar em nós, nós seremos felizes naquilo que nós fizermos. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelos teus ensinamentos. Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor nos ajude e nos ensine a colocar a tua palavra em prática. Senhor, que nós possamos compreender plenamente que a tua palavra é poderosa para nos salvar, nos resgatar, nos redimir, nos transformar, nos libertar. Pai, eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos com a força do seu poder e eles possam de fato viver a fé que eles declaram ter, que eles possam de fato colocar em prática essa vida que eles receberam, que eles possam colocar em prática a fé em Cristo Jesus. Nos ajuda e nos fortalece para que a nossa vida seja todos os dias para a sua glória, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.